Estão dizendo por aí que a beterraba pode causar pedras nos rins. Será que a beterraba, ela pode mesmo causar pedra nos rins? O oxalato presente na beterraba pode te prejudicar? Nesse vídeo eu vou explicar se a beterraba ela pode causar pedras nos rins, se ela tem oxalato e como diminuir o impacto dele no nosso corpo, sem perder os benefícios que ela tem. E aí, pessoal, eu sou a Lívia, nutricionista, futura bióloga, divulgadora científica, e aqui no canal a gente fala sobre ciência, saúde, nutrição e muito mais. Se você é uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para não perder nada, que aqui tem conteúdo toda semana. Aproveita para me seguir no Instagram, @nutrilives, para me acompanhar mais de pertinho. Me manda um direct eu vim do YouTube para eu saber que você veio daqui. Bora lá! Antes da gente falar da nossa querida beterraba, a gente precisa entender como que se formam as pedras nos rins. Inclusive, se você não viu os meus últimos vídeos sobre beterraba, eu falava do suco de beterraba, como você utilizar ele na sua rotina, e o outro é se a beterraba em pó ela é confiável ou não. E vocês encheram os comentários sobre o oxalato, se ele vai prejudicar os rins, se a beterraba pode ser consumida normalmente ou se não pode, e por isso que eu tô fazendo esse vídeo para tirar a dúvida de vocês. Muita gente comentou que beterraba não faz bem para a saúde, que beterraba não presta para nada, mas calma que não é bem assim que funciona. Vamos lá. As pedras nos rins, os cálculos renais, né, que a gente chama de pedra nos rins, são cristais que se formam na urina por falta de água. Então tem algumas substâncias, né, que em excesso e com pouca água pode sim que se forme cálculos renais. Uma dessas substâncias é o oxalato, mas também tem o cálcio, ácido úrico, o fosfato. Então não é só o oxalato que pode criar esses cristais, as pedras nos rins. E eles se formam por falta de água, quando a urina ela tá muito concentrada ali e não tem água para diluir essa urina, porque o nosso corpo precisa de água. Esse desequilíbrio mineral em excesso pode sim te causar pedras nos rins. Agora, a beterraba, ela tem oxalato? Sim, a beterraba ela tem oxalato. Mas detalhe, vocês estão banalizando a beterraba, cancelando a beterraba, que é um alimento super acessível, barato, que tem vários benefícios. Porém, existem outros alimentos que contêm até muito mais oxalato do que a beterraba, e a gente não está cancelando nenhum deles, está cancelando a beterraba. A beterraba crua, ela tem cerca de 50 a 150 miligramas de oxalato em 100 gramas de beterraba. O que vai definir o risco renal de pedra nos rins não é a beterraba, é o contexto alimentar. Basicamente, a falta de água, né? Então, não, a beterraba ela não causa pedra nos rins. Existem outros alimentos que, inclusive, têm muito mais oxalato do que a beterraba e a gente continua consumindo. O risco, ele se dá por falta de água. Então, se você é uma pessoa que bebe bebida alcoólica, não bebe água, se enche de industrializado e você tá falando da beterraba, não faz o menor sentido. Agora, para pessoas que têm predisposição, que seria um histórico genético de cálculos renais, algo um pouco mais complexo e sério, beleza, eu super entendo você diminuir o consumo de beterraba. Mas médico, nutricionista, na verdade, eles não cortam nenhum alimento, eles ajustam na dieta, porque o problema nunca é um alimento isolado, né, quietinho ali no canto dele, é sempre o contexto alimentar. A pessoa que ela tem essa predisposição, ela tem esse histórico, ela deveria estar bebendo bastante água para evitar ao máximo esse cálculo renal. E é importante lembrar que a beterraba, ela é um alimento super acessível, barato, que tem diversos benefícios, né? Nos meus últimos vídeos de beterraba, eu comentei um pouco sobre os benefícios, mas ela é vasodilatadora, porque possui nitrato, melhora a circulação, que consequentemente melhora o transporte de oxigênio e nutrientes para o nosso corpo, te dá energia. Muita gente que faz atividade física utiliza a beterraba, e aí a gente tá olhando só para uma parte da beterraba, que é o oxalato, que depende de milhões de fatores para formar um cálculo renal. Não cancelem a beterraba. Inclusive, eu vou fazer a beterraba o símbolo desse canal, porque foi o primeiro vídeo a viralizar. O segundo vídeo que eu vi sobre beterraba aí também deu super certo, né? Vocês adoraram. E esse aqui espero que vocês gostem também e parem de cancelar a beterraba. Então, quais são os outros alimentos que também têm oxalato? Então, você que está evitando, você vai ter que evitar não só a beterraba, mas esses alimentos também. Então, espinafre, a selga tem oxalato, muitas vezes mais do que beterraba. Cacau, amendoim tem bastante oxalato. Então, a beterraba ela tá longe de ser uma vilã. Vamos lá. Quero diminuir o oxalato da beterraba. Muita gente, mesmo eu falando que não é a beterraba que causa cálculo renal,
eu sei que vai ficar com medo de consumir. Super entendo vocês. E se você é uma pessoa que quer diminuir os oxalatos da beterraba, se você gosta muito de beterraba e quer fazer essa diminuição, tem algumas técnicas. A primeira é você utilizar a beterraba cozida. Você vai cozinhar a beterraba, aquela água ali você vai jogar fora, porque parte do oxalato tá ali. Então, você já conseguiu diminuir um pouco. A segunda é você consumir a beterraba junto com alimentos que contêm cálcio, porque o oxalato, ele se liga ao cálcio. Então, é uma boa estratégia também. O cálcio, ele impede que o oxalato ele seja absorvido. E claro, o que eu falei aqui nesse vídeo? Qual é a terceira técnica para você evitar que qualquer problema aconteça com o oxalato? Beber água. E claro, quem quiser fazer o suco de beterraba e consumir beterraba crua, pessoal, não tem problema, tá? Não tem problema você consumir beterraba crua. Para as pessoas que são saudáveis, que têm rins saudáveis, que não têm histórico, então não tem problema você consumir. Pode continuar consumindo seu suco de beterraba, muitas vezes para academia, para corrida, para ciclismo. Não tem problema se você for saudável. Geralmente médicos, nutricionistas, nutrólogos, eles te passam orientação caso você tenha alguma restrição. Então é bom você fazer acompanhamento também. Agora você já sabe a verdade sobre beterraba. E se você não viu o meu vídeo sobre suco de beterraba e nem sobre beterraba em pó, vai lá assistir, vou deixar aqui na descrição. Já manda esse vídeo para alguém que acredita que beterraba causa pedra nos rins, porque isso não é verdade. Comenta aqui embaixo para mim se você gostou do vídeo, se você tiver alguma dúvida. Eu geralmente respondo quase todos os comentários, ou pelo menos eu tento, não vou garantir, mas comenta aqui pra mim o que você achou do vídeo, quais são suas opiniões e dúvidas. E a gente tem que parar de ver o alimento de forma isolada e sim o contexto alimentar. Porque as pessoas, elas bebem bebidas alcoólicas, não toma água, não faz atividade física, come excesso de industrializado e o problema é a beterraba. Vamos lá, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, me segue no Instagram, @nutrilives, para me acompanhar mais pertinho. Até o próximo vídeo.